Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História. Aqui quem fala é o professor Ronaldo. Na aula de hoje vamos falar sobre o Renascimento. O que foi esse período, né? Logo um pouquinho depois da Baixa Idade Média. Então logo depois da vinheta nós iremos para o nosso slide e iremos falar sobre esse assunto aí, Renascimento. Pois bem, aqui já com o slide aberto, pessoal, vamos falar sobre o Renascimento e as reformas religiosas. Lembrando que aqui é mais um vídeo, né, de uma playlist que estamos fazendo conteúdo para alunos do ensino médio de primeiro ao terceiro ano. São conteúdos de história, claro. Você está aqui por isso. Então iremos falar sobre o Renascimento e as reformas religiosas. Vamos lá. As mudanças na Baixa Idade Média. Então vamos ver que mudanças são essas. Nós vimos que no período da Baixa Idade Média surgiu alguns movimentos ali, a burguesia, aos reis, né, a monarquia em si, absolutista, e também teve outras mudanças durante esse período, que foi, a partir de meados do século XI, transformações na sociedade europeia levaram a uma crise dos valores medievais. Toda aquela ideia, né, da Idade Média foi caindo aí. Principalmente por causa de que o Renascimento surgiu na Península Itálica, pode ser caracterizado como um movimento de renovação no saber, nas artes, na ciência e na política entre o século XIV e XVI. Aqui tem esse nome Renascimento para dizer que eles renovaram, nasceram de novo, mas nós sabemos e estamos acompanhando que até mesmo naquelas culturas lá, Mesopotâmia, o Egito, a própria Grécia Antiga, Roma, eles tinham muita cultura, tinham muita arte e tinham muita ciência e política. Mas aqui é claro que é para justificar essa renovação. É claro que tem uma visão aqui um pouco para falar um pouquinho mal da igreja, e é por isso o motivo de ter o conflito e a reforma religiosa aqui na frente que nós iremos mencionar. Então, além do Renascimento, teve o humanismo. O que é o humanismo? O termo até vou explicar um pouquinho na frente, né? Era o pensamento que valorizava a ação, a liberdade, o espírito crítico, o talento e a capacidade do ser humano de conduzir seu próprio destino. Uma crítica direta aqui à igreja, é uma crítica direta à Idade Média. E durante a Idade Média, nós tínhamos os burgos, né, que deu o surgimento da burguesia. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você pode acessar um card aqui em cima. Você será direcionado à aula anterior sobre a burguesia, né, durante a Idade Média. Então, durante esse período aí nós tínhamos o burgo, a burguesia, a Idade Média. As pessoas elas eram mais reféns da ideia de quem tinha o poder sobre elas. Então, aqui está dizendo que era um pensamento humanístico, cada um pensar por si próprio, pensamento crítico, talentoso, capacidade do ser humano e assim por diante. É claro que aqui são uma conversa para tentar criar uma revolução. Os humanistas queriam superar o pensamento medieval, retomando a cultura clássica. Essa retomada da cultura clássica era voltando àquele auge que a Grécia Antiga teve, né, com seus filósofos, os pensadores, médicos e assim por diante. Embora muito das suas ideias fossem herdeiras da era medieval, eles queriam retornar para toda a classe, né, o período clássico, todo o período dos pensadores, mas basicamente eles só fizeram um avanço da Idade Média. A invenção da prensa permitiu a difusão do pensamento humanista e renascentista pela Europa Ocidental. Ou seja, todo mundo agora teve acesso a documentos, papéis, livros, até mesmo panfletos, podemos dizer cartazes no passado também, fazendo propaganda desses movimentos. As características do Renascimento, quais são? A partir do século XV, o Renascimento espalhou-se por várias regiões da Europa, onde apresentou as seguintes características. É claro que cada lugar teve suas características, vamos mencionar aqui. O classicismo, retomada dos valores da antiguidade clássica. Só para esclarecer, onde foi que surgiu esse renascimento? Surgiu ali na Península Itálica, né? E a Península Itálica era onde era a Grécia Antiga, como já foi mencionado. Então, essa retomada dos valores da antiguidade clássica era aquela retomada daqueles valores da Grécia Antiga. Então, isso era o classicismo. O hedonismo, valorização do corpo, dos prazeres terrenos e espirituais, culto à beleza e à perfeição. Esse hedonismo aqui foi diretamente um pensamento contra a igreja. Por quê? Porque a igreja, é clara,
ela é bem mais tradicional, né? O jeito de se vestir, o jeito de se comportar. Então, durante esse período do hedonismo, foi a valorização do corpo. Muitas das obras de arte da Renascença, nós vemos pessoas com os corpos nus, tanto homens como mulheres, né? Então, é claro que foi uma afronta da igreja nesse sentido. Por que eu estou falando o tempo todo de igreja? Porque nós vamos ver que, diante dessas ações, durante o renascentismo, nós vimos que eles, o surgimento cientificista, eles vão contra a igreja em si e vai criar algumas reformas que nós iremos mencionar logo mais. O racionalismo. Pulei o naturalismo? Pulei. Interesse em retratar o ser humano, os animais, a natureza de maneira realística por meio de estudos da anatomia. A medicina vai surgir aqui, né? E aqueles desenhos como as estátuas, esculturas, nós iremos ver algumas aqui. O racionalismo, busca da verdade pela pesquisa científica. Aqui nós vemos uma afronta direta à igreja e também nós vemos o surgimento ou embrião, o comecinho da ciência moderna que nós conhecemos hoje. Investigar, pensar, pesquisar e que tudo que tem no universo existe uma explicação. Não é que um criador fez, é que existe uma explicação para tudo. Então a ciência contra a igreja surgiu aí. Mas não foi à toa. Nós vamos ver por que não foi à toa. Um pouquinho mais na frente, quando falarmos de reforma. O antropocentrismo. O ser humano no centro do universo. Não existe mais aqui agora a figura do Criador. Agora é o homem por homem, o homem que manda nele, é o homem que é o homem e ponto. Então o homem se tornou o centro de todo o universo. Os valores renascentistas entraram em choque, como eu acabei de falar, com os princípios católicos, contribuindo para a eclosão de movimentos reformadores. Então, essas ideias, essas características do renascentismo, nós vemos diretamente, com certeza, atrito contra a Igreja Católica. Nós falamos da Igreja Católica porque até o período era o único grupo religioso que tinha, né? E durante essa reforma do Renascimento, aí, né, no movimento renascentista, nós vamos surgir outras igrejas, protestantismo e outras religiões aí que até então não existia, não tinha. Ou se tinha, eram pequenos movimentos. Mas depois desse período, os movimentos são maiores e as igrejas se tornaram cada vez maiores. Igrejas contra, né? A Igreja Católica, com uma ideia mais reformista. Então, só para um resumo rápido, nós vemos o classicismo, o hedonismo, naturalismo, racionalismo e antropocentrismo. São ideias e características contra diretamente a igreja e os valores que a igreja tinha. E podemos dizer também contra a igreja do Criador, contra a ideia do Criador, de Deus que criou tudo. Mas eles não são bobos. Eles vão utilizar, com certeza, a ideia, a imagem do Criador em favor das suas ideias revolucionárias. Desenvolvimento científico. Que durante esse período, pessoal, nós vamos ver com certeza a ciência alavancar muito, né? Desenvolver muito aí. O humanismo repercutiu nos campos científicos da astronomia, matemática, física e medicina. Na astronomia, o grande avanço, eu não concordo tanto, mas podemos dizer isso, né? De acordo com como nós temos aqui no material didático, foi a formulação da teoria heliocêntrica pelo astrônomo e matemático Nicolau Copérnico. Até então, a ideia predominante era de uma Terra plana. Então, com essa teoria heliocêntrica, a Terra se tornou um globo e a Terra agora deixou de ser, ela se tornou o centro, na verdade, de todo o universo, com base na ideia de Nicolau Copérnico. Então, a Terra se tornou o centro e tudo era em volta dele. Porém, nós temos aqui ainda o Galileu Galilei, né? A teoria heliocêntrica foi confirmada por Galileu Galilei e aperfeiçoada pelo alemão Johannes Kepler, ao comprovar que os planetas giravam em torno, né, do Sol em uma órbita elíptica, ou seja, girando. Então, Nicolau Copérnico disse que a Terra era o centro, que tinha astros em volta e a Terra girava em torno de si mesmo. E depois nós temos Galileu Galilei junto com Johannes Kepler comprovando que a Terra era em torno de uma órbita, vivia em torno de uma órbita. Comprovando, na verdade, não, são teorias, né? São teorias que existem aí desse período. Então, é importante dizermos essa expressão como teoria, porque existem tantas outras teorias, assim como eu já mencionei a vocês, né?
com respeito ao surgimento do homem, ao formato da Terra. Então, existem várias teorias, assim como no período acreditavam na Terra plana, existe também a teoria da Terra plana, elíptica. Nós estamos suspensos, assim como os gregos acreditavam, em cima das costas de um grande tartaruga, que um titã sustenta a Terra nas costas. Então, assim como tantas outras são teorias. Então, mas é a mais aceita e é a que nós estudaremos nesse contexto aqui. O alquimista e médico Paracelso criou o primeiro manual de cirurgia, descrevendo o papel da química na medicina. Então, como eu tenho uma visão religiosa, quando eu vejo o Paracelso, né, como um alquimista, um mágico, alguém que mexia com magia, eu fico com um pouquinho um pé atrás, né, com respeito à medicina em si, como diz aqui, né, no manual de cirurgia e tal. Mas assim, foi ele que surgiu com esse desenvolvimento científico, né, desenvolvendo o papel da química e na medicina e assim por diante, criando, podemos dizer, remédios, farmacêuticos e assim por diante. Aqui nós temos uma imagem da pintura renascentista. É claro que foi uma afronta, né? Porque nós temos aqui como título o nascimento de Adão. Então nós estamos dizendo aqui que durante esse período foi o período, eles estão dizendo na verdade, né? Esse movimento renascentista contra a igreja, que nesse período foi o momento onde eles realmente se aproximaram ao Criador, não antes. Então quer dizer que muitas vezes, vocês já ouviram essa expressão, né? Que a Idade Média foi a Idade das Trevas. O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que durante a Idade Média eles não tinham aproximação com o Criador. E aqui durante a Renascença, quando eles começaram a criar a ciência e assim por diante, foi que realmente eles se aproximaram, porque eles tinham contato com a astronomia, começaram a visualizar o céu, começaram a ver as estrelas. Então foi nesse momento que tem o contato do homem com o Criador. Então é claro que foi uma afronta direta à igreja. Nós temos aqui essa pintura de Michelangelo Buonarroti, né? Nós temos aqui ainda mais uma pintura renascentista, a Última Ceia, Leonardo da Vinci. Então, mostrando com certeza também uma afronta contra a igreja. E até nesse período aí, a imagem do Cristo, né, do Jesus Cristo, do Filho de Deus, não era representada. Eles começaram a representar em tudo. Começaram a criar a imagem de Jesus Cristo, a imagem do Criador, a imagem de anjos, como nós podemos ver aqui. Então, com certeza foi eles dizendo que estavam se aproximando de Deus, diferente da igreja, fazendo com que muitas pessoas que tinham uma visão ainda religiosa, eles acessassem, né, tivessem mais contato com o renascentismo do que com a igreja em si, deixassem mais de aceitar o que a igreja tinha a oferecer para ir mais com a visão da ciência. É por isso que hoje muitos, vocês podem até, queridos alunos, olhar à sua volta. Poucos leram a Bíblia, poucos têm acesso à igreja, poucos vão à igreja, vão para uma missa, vão para o culto, vão para uma reunião. Pouquíssimas pessoas. Porque justamente o que a ideia da ciência trouxe é que nós só iremos nos aproximar de Deus quanto nós pudermos decifrar até a última estrela de toda a Via Láctea. É um erro. Então, durante esse período é que tem essa afronta contra o Criador e é isso que traz o período renascentista, né? Nós temos aqui uma capela, belíssima capela, por sinal, bela construção, uma cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, projeto de Filippo Brunelleschi, bonita catedral. Então, durante o período renascentista também, né, continuando ainda, a escultura renascentista, o Pietà, do século XVI, escultura de mármore de Michelangelo Buonarroti. Então, o Pietà, são algumas obras durante esse período. É claro que tinha dupla ideia, né? A ideia de mostrar que durante o período de iluminação do homem, que o homem deixou de ser escravo da igreja, é que eles têm ideias e eles também, durante esse período, são mais religiosos do que o próprio período da Idade das Trevas. É claro que é uma afronta direta, né, à igreja. E claro que esses afrontes, essas brigas direto com a igreja católica, veio desencadear os movimentos que nós iremos mencionar agora. Então, as críticas à igreja. Durante esse período, né, a igreja católica sofreu muitas críticas ao longo da Baixa Idade Média.
embora eu não seja católico, mas como historiador, posso dizer que existiam sim alguns papas, não todos, nem todos da igreja eram ruins, como mencionam aqui. Foi uma sabotagem, com certeza, orquestrada por todos esses ideólogos aí, para tentar tirar a imagem da igreja, para que eles pudessem ir mais para o movimento renascentista, né? Então, principalmente pelas seguintes práticas. O que a igreja ou alguns no passado faziam? Não todos, deixar bem claro. Venda de cargos eclesiásticos. Aqui vendia cargo para bispo, quem tinha dinheiro comprava, para padre. Então, despreparo de alguns clérigos, ou seja, como eles compravam um cargo, muitos deles não tinham nem estudo, muitos deles não tinham nem a capacidade de assumir aquele cargo. Quanto mais liderar uma igreja, uma nação, um povo, né? A vida luxuosa, que todos aqueles que eram da igreja, eles recebiam impostos, né, da população para sobreviver. Então eles tinham vida luxuosa, muitos despreparados e vendiam muitas vezes o cargo. A população viu aquilo e claro que o movimento renascentista aproveitou disso, né? Lembra lá no início, com a criação da prensa, fazendo publicidade, propaganda, cartazes, mostrando que a igreja não era isso tudo. Venha para o movimento renascentista. Com uma guerra aqui, claro, né? Uma guerra de ideias, de ideais, movimentos heréticos na Baixa Idade Média, como por exemplo, algumas críticas aqui, né? A mistura de crítica religiosa e social. Nos séculos 14 e 16, intelectuais como John Wycliffe e John Hus criticavam a igreja, e eles são considerados precursores da reforma, ou seja, quem começou tudo isso aí por criticar a igreja. A formação das monarquias nacionais, o movimento renascentista, o crescimento da burguesia ajudaram a enfraquecer o poder da igreja ou do papa nesse período. Nós temos aqui a reforma nos principados alemães. A figura principal aqui que nós temos é Martinho Lutero, né? O teólogo, especialista em religião e monge agostiniano, Martinho Lutero impulsionou na reforma religiosa na Alemanha. Está bem claro que Martinho Lutero era um estudioso mesmo, era um cara que tinha muito conhecimento, né? Então, ainda embarcado com essa ideia de crítica que a igreja vinha tomando, e muitas críticas, muitas vezes necessárias, deixar bem claro, né? E outras vezes nem tanto, por causa de um viés ideológico, as ideias, as concepções de Lutero se difundiram nos principados alemães, onde príncipes e outros setores sociais criticavam os privilégios e os abusos do clero católico. Com isso aqui, ó, Martinho Lutero criou a bula, em 1517, em que o Papa Leão X permitia a venda de indulgências. Essa indulgência, pessoal, era pecados. Então, esse Papa Leão X, por exemplo, eu pequei e eu comprava para que o Papa me absolvesse diante de Deus do meu pecado. Era algo nesse sentido. Então, muitas pessoas observavam isso, e Martinho Lutero foi um deles, para financiar a construção da Basílica de São Pedro, ou seja, ele vendeu essas indulgências, os pecados do povo, o povo pagava para ser absolvido, para não sofrer a penalidade de Deus, e o Papa Leão X pegava o dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Provocou o rompimento ali. Ó. Lutero publicou as 95 teses. Essas 95 teses de Lutero são críticas diretas à igreja. Então ali ele numerou 95 críticas, né, direto que ele via da igreja. Então, essas 95 teses ele colocou em vários lugares nas cidades, os lugares onde ele ia. Com isso, o que ocorreu com Martinho, né? Foi excomungado pelo Papa. Excomungado, foi expulso da igreja. Lutero foi protegido pelos príncipes alemães, que, como nós vimos lá em cima, né, já tinha impulsionado uma reforma religiosa na Alemanha. Então, ele foi abraçado. E isso se deu por causa de alguns vieses aí que a gente vamos falar sobre Calvino e tal. Então, quando a gente for mencionar Calvino, eu volto nesse ponto aqui para mencionar. Lutero condenou o movimento camponês liderado por Thomas Munzer, que defendia a abolição da servidão e a posse comunitária das terras. Então, foi algumas das revoluções que Lutero trouxe. Com certeza, um ótimo estudioso, religioso, né? Monge agostiniano. Então, Martinho Lutero teve sua contribuição muito grande aí para toda a reforma, com certeza, por causa das suas ideias e conhecimento que ele tinha. Era muito conhecedor e quando for falar sobre biografias e personagens, com certeza terei o prazer em falar sobre Martinho Lutero, porque era um homem, um spoiler de curiosidade para vocês, né? Martinho Lutero, ele chegou a escrever até 5 livros ao mesmo tempo, livros gigantescos,
e sem confundir nenhum raciocínio de nenhum dos livros. Deu para entender? Ele escreveu 5 livros ao mesmo tempo. Você não consegue nem escrever um artigo, né? Eu mesmo não consigo. Só pensando nele, Martinho Lutero escreveu 5 livros ao mesmo tempo, com o raciocínio perfeito em cada um dos livros dessa largura. Então era um cara genial, com certeza. Então, nós temos aqui, além dessa reforma de Martinho Lutero, né, temos algumas reformas como por exemplo, calvinista e anglicana. O princípio da predestinação, com certeza, aquilo que eu mencionei dos alemães, né, eles gostaram disso aqui. A predestinação era o seguinte: você tem riqueza porque Deus quis, você é rei porque Deus quis. Então era basicamente isso, eles gostaram. A valorização do trabalho e da poupança, vida ascética, ou seja, enriquecimento, juntar dinheiro, poupança, essas coisas. Sua teologia agradou a burguesia, com certeza, trazendo conforto espiritual para suas atividades. Desse movimento calvinista aqui, com certeza, contribuiu mais para o enriquecimento das monarquias, né, dos reis que tinham nesse período. As ideias calvinistas se espalharam pela Europa Ocidental e deram origem a várias igrejas reformistas. E algumas dessas igrejas, com certeza calvinistas, são igrejas que até hoje existem, são igrejas do dízimo, que pegam muito dinheiro, enriquecimento e promovem isso, né? Então, com certeza, são algumas das igrejas hoje que são bem criticadas com essa ideia calvinista. Eles têm sua ideologia, assim como você que está me assistindo tem a sua, então não devemos criticar, mas para mostrar e deixarmos claro, essas ideias de enriquecimento que muitos líderes religiosos têm, surgiu também com essa ideia calvinista. Para deixar claro que Martinho Lutero fez a revolução, mas essas ideias de enriquecimento foi promovido depois por essas pessoas aqui, né? Nós temos também ainda a reforma anglicana. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII teve apoio dos súditos para romper com Roma e criar a igreja anglicana em 1531, com o ato da supremacia em 1534. O rei tornou-se chefe supremo da igreja na Inglaterra. Aqui foi um período, né, reforma anglicana, que teve 2 papas, assim como no período anterior da Idade Média também teve 2 papas ao mesmo tempo. Um papa lá em Roma, um papa aqui na Inglaterra, como no passado, né, teve um papa na França e um papa em Roma. Então, são algumas das curiosidades da história que nós podemos mencionar. Reforma Católica. Essa reforma católica pode ser chamada também como contra-reforma, visto que esses movimentos que estavam acontecendo religiosos estavam levando muitos súditos. Imagine a Igreja Católica toda poderosa, né, centro de tudo, tanto da riqueza financeira, terras, dona de todas as pessoas eram católicas. Então, com o surgimento do renascentismo, muitos foram para aquela ideia da ciência, né? Uma ideia diferenciada. Já saiu metade dali, podemos dizer isso. E logo depois tiveram algumas reformas, como essa que foi mencionado. Martinho Lutero, calvinista, anglicanismo, né? Então, essas reformas com certeza levaram um tanto de pessoas. Católicos se deixou barato? Não. Aqui são chamados de contra-reforma. A Igreja de Roma criou uma reação, né, aos protestantes, uma tentativa de disciplinar o clero católico. O Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento, que tomou as seguintes resoluções. Claro que tinham que ser medidas mais duras, né? Mais uma vez, aqui é mais uma crítica que as pessoas hoje têm da igreja ou da religião por causa dessas ações que foram tomadas aqui contra a reforma. Reafirmação dos dogmas católicos e dos 7 sacramentos, ou seja, a penalidade de excomungação para aqueles que não cumprissem, confirmação da transubstanciação, me desculpa, é uma palavra difícil, era aquela ideia do sangue do corpo de Cristo, né? Da hierarquia do clero e do celibato clerical. A partir desse momento aqui na Contra-Reforma, os padres, alguns antes, casavam e durante a Reforma protestante e anglicana, os padres e os líderes religiosos se tornaram chamados aqui, né? Foram chamados de pastores. Eles começaram a casar também. Então, a igreja tomou essa decisão, né? O celibato clerical, ou seja, essa hierarquia, o papa, o bispo e outros mais, e o celibato, que o padre não casava mais. Nesse período que foi estabelecido, né? Nesse concílio de Trento. Nós podemos ver que foi no século XVI.
Então aquela história, né, que antes os padres casavam, realmente, alguns sim, nesse período por não ter uma lei ou um consenso, né, entre eles, ou por algum curto momento de tempo aí, eu não vou relembrar ao certo quando aconteceu isso, mas durante a Idade Média, até esse período do século XVI, pelo menos esses 100 anos aí de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, alguns padres realmente poderiam casar, não que a lei permitia, mas que fizeram isso porque não tinha lei. Mas com esse concílio de Trento aqui, né, que a igreja estabeleceu, eles começaram a colocar leis mais severas. O celibato é esse, né? O não casamento de padre. A criação do index de livros proibidos aos católicos, ou seja, uma coleção de livros que nenhum católico poderia ler, e com certeza os livros aí de Martinho Lutero e outros líderes, né, estavam incluídos. Até hoje, muitos livros a igreja é proibida de ler, muitos livros, justamente por causa desse concílio de Trento. A Reforma Católica também promoveu a reorganização do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição, que existia lá na Idade Média, retomou aqui a Inquisição, visando combater as práticas judaizantes e as igrejas reformadoras ou reformadas. Justamente a ideia aqui, né, que nós mencionamos antes. Já existiam algumas religiões, é claro que a Igreja Católica era mais poderosa, mas como tinha outras religiões, como já foi dito, né, o judaísmo e outras mais denominações religiosas. Tanto o judaísmo, os judeus, como as igrejas reformadas, o protestante, o anglicanismo, todos eles começaram a ser agora proibidos, né? Tanto é que nós podemos ver até, nós somos todos, né, filhos de Deus. Mas você vê um conflito muito grande entre as igrejas, entre as religiões, justamente por causa disso. Não é que é culpa dos católicos nem de outros protestantismo, mas eles não têm um consenso entre eles. E muitos hoje não entendem que existe esse conflito, justamente por causa da história. Pode ser que tenha interesse ou alguém promoveu isso aqui. Vocês não concordam? Podemos dizer quem talvez promoveu isso aqui? A ciência. A ciência com certeza ganhou bastante, ou os cientistas ganharam bastante, com o conflito que as igrejas promoveram. Conflitos que eles talvez provocaram com esses movimentos renascentistas, né? Então nós vimos ali aquelas imagens. Se nós observarmos, alguns da igreja tinham a habilidade de desenhar, de pintar, mas a maioria das pessoas que promoveram essas ideias de pintura, de arte e de promoção de panfletos, de panfletagem, de figuras, de pinturas, foram quem participava do movimento renascentista. Então a propaganda negativa da igreja surgiu com certeza para separar as religiões que nós vemos hoje. E começou nesse período aí. Do século XVI, XVII, XVIII até hoje só foi mais aumentando, né? O desgaste entre as igrejas, as religiões e assim por diante. O movimento católico também foi reforçado com a criação da Companhia de Jesus, interessante isso aqui, por Inácio de Loyola em 1540, importante na evangelização dos ameríndios. Nossas terrinhas Brasil, né? 1540. Nós vimos aquelas companhias dos jesuítas, né? Essas companhias jesuítas, Companhia de Jesus, Inácio Loyola, foi criada nesse período justamente para catequizar os ameríndios, os índios, nossos índios, as nossas terras. Então nós vamos ver aqui aqueles movimentos dos jesuítas. Quando formos falar da história do descobrimento, podemos dizer assim, né, do Brasil, das navegações, dos movimentos mercantilistas e tudo mais, nós iremos mencionar com certeza esses movimentos religiosos aí para promover a catequização, ou seja, o ensino religioso para os índios, os nossos índios, né, nossos queridos índios, não somente os nossos, né, do Paraguai, Uruguai, regiões todas aí, até mesmo lá no norte. Apesar que no norte eles eram mais protestantes, né, por causa dos ingleses que conquistaram lá e criaram as colônias, que também é um conteúdo para outro assunto. E nós temos aqui, infelizmente, um marco triste na história, por causa desses conflitos ideológicos, né, como já foi mencionado. Nós temos o massacre de São Bartolomeu. Aqui na legenda nós podemos ver a Noite de São Bartolomeu, de François Dubois, do século XVI. A pintura de Dubois representa o massacre de 3.000 calvinistas franceses. Os huguenotes, por ordem da família real católica da França, ocorrido no dia 24 de agosto
1572. Com certeza, por causa dos conflitos religiosos que tinham, né, as duas nações, ocorreu infelizmente esse massacre. Pois bem, pessoal, essa aqui foi a aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus colegas. Fique de olho, tá bom? Em breve colocaremos mais aulas aí para você que ama história, assim como eu amo. Até mais, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.